Fala, leitores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HQ Rústica. Hoje eu vou estar falando de um quadrinho que é espetacular, que é o Efeito He-Man, tá? Cara, esse quadrinho aqui eu comprei completamente despretensioso, sem saber o que eu tava esperando. Nunca tinha lido nenhum quadrinho do Box Brown. Esse aqui foi o primeiro. E cara, isso aqui eu tava pensando que será que vai remeter muito à série do Brinquedos que Marcaram a Época da Netflix, né? Eu acho que podia ter alguma coisa parecida, né? Já que aqui na capa que a gente tem as pessoas analisando a criança, né? E aí eu pensei que poderia ser isso. Mas cara, não é. Não é. É muito mais. É muito expandido tudo que a gente viu ali. Porque ali na série da Netflix é uma visão muito romantizada, é uma visão muito alegórica, assim, muito feliz de tudo. E aqui, cara, aqui a gente vai ver todo o podre que existiu nessa época. Toda a propaganda, a lavagem cerebral que foi feita. Cara, e não só isso, tá? Aqui também a gente tem vários fatos que aconteceram antes, que é pra trabalhar pelo Box Brown, tá? Tanto que, pra ter noção aqui, a gente só vai chegar no He-Man mais ou menos na metade encadernado, na metade da história. E aqui não é uma história em quadrinhos comum, né? Aqui é uma história em quadrinhos voltada principalmente de uma forma documental, sabe? Não é uma historinha, tu não acompanha um protagonista aqui, né? Aqui a gente tem uma narração como se fosse o narrador, né, oficial, que é o Box Brown que tá contando a história pra gente. E ele vai passando por diversos momentos, né? Inclusive aqui, ele tem uma coisa que eu jamais esperaria ver aqui, que é a crise da banana nos Estados Unidos, tá? Caso você não saiba, a crise da banana foi relacionada porque ficou muito famosa porque os Estados Unidos basicamente ajudou a dar um golpe na Guatemala, porque a Guatemala era o principal produtor de banana dos Estados Unidos, era a fazenda particular dos produtores de banana nos Estados Unidos, né? Então tem isso aqui, tá tudo relacionado. Mas vamos lá, né? Vamos começar do começo. Cara, aqui o Box Brown, ele vai tratar principalmente de propaganda, né? Obviamente, propaganda é o principal objetivo ali que ele quer falar, né? Na época do He-Man tinha questão de propaganda, né? O He-Man, o desenho foi criado para ser uma propaganda dos bonecos, para vender boneco. Mas isso remete a coisas muito antes disso. E é isso que o Box Brown começa aqui, tá? Ele começa principalmente sobre toda a história da propaganda, de como a propaganda durante a Primeira Guerra foi importante, como isso ajudou eles a entender durante a Segunda Guerra também, modos de propaganda, como essas propagandas funcionavam. Uma coisa que é legal aqui, que o Box Brown comenta, é sobre desumanizar, né? E a gente viu isso muito aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente via ali opositores políticos falando que que quem fala isso não é gente, quem fala isso não é para ser considerado ser humano direito e etc. E tudo isso é mostrado como isso é usado para tirar a humanidade, para facilitar esse ódio contra o teu opositor, contra o teu inimigo, sabe? Aqui tem até uma figurinha de um desenho dos cartazes, né? Que na época da guerra tinha muito cartaz que era espalhado, então cartazes com frases muito fortes. E a questão da desumanização, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui um soldado, né, pintado de gorila. Isso é usado para facilitar o nosso ódio, para a gente ver que aquele ali não é um ser humano que eu estou enfrentando. Então, tudo vale, sabe? Essa é a principal ideia da desumanização do teu inimigo, do teu opositor. E tudo isso foi feito por um cara chamado Bernays. Eu esqueci o nome, acho que é Edward Bernays, uma coisa assim. Que ele também foi conhecido, ele foi contratado também na época para vender cigarro para mulheres. Olha só, olha a pira, bicho. O cara, ele foi contratado porque ele era um baita, tipo, marqueteiro, assim. O cara conseguia fazer propaganda muito bem. E aí ele foi contratado para conseguir vender para mulheres. Cigarro normalmente era uma coisa masculina, uma coisa de homens, assim. Mulheres não fumavam. E depois que esse cara veio, ele fez um ato. Saiu várias matérias em jornais de mulheres fazendo como se fosse um protesto ali, entre aspas, num desfile lá dos Estados Unidos. Todas elas fumando, segurando um cigarro, né? Todas elas muito bem afeiçoadas, acompanhadas de homens também muito bem afeiçoados, né? Pra tirar a imagem ali do cigarro com relação à saúde, né? E aí todas elas acenderam o cigarro e levantaram o cigarro. E aí fizeram alusão como se fosse a tocha da liberdade, da estátua da liberdade e tudo mais. Então teve toda essa carga ali de que se você fosse contra uma mulher fumar, você era contra a estátua da liberdade, que é a base dos Estados Unidos e blá blá blá. E aí, cara, foi um sucesso essa campanha de marketing, foi um sucesso. E é muito assustador tu ver que essa estratégia ela foi levada
além do tempo ali e é usada até hoje, tá? Isso é usado até hoje para muita coisa. Ele comenta aqui também muito sobre a questão, principalmente ali da Disney, né? Da Disney, da forma como a Disney manipula a nostalgia. O que é nostalgia? Ele fala muito sobre isso aqui. É muito massa. Cara, sério, esse aqui é um dos melhores quadrinhos do ano, tá? Inclusive, eu acho que ele tá agora em promoção na Amazon, lá no Black Friday, que tá tendo agora, né? Tá rolando a promoção da Amazon. Cara, se tu conseguir comprar esse quadrinho, dá uma olhada, porque realmente é espetacular. Aí ele comenta aqui também, né, sobre a questão de propaganda de boneco, né, que na verdade os desenhos acabaram meio que sendo propaganda, e aí eles tiveram várias formas de burlar ali, porque, enfim, começou a ter várias leis sobre isso, e aí eles começaram a fazer, em vez de propaganda pro boneco, fazer propaganda pro quadrinho, e aí por isso que ele teve esse contato com a Marvel também. A Marvel começou a fazer quadrinho desses personagens ali, tipo de G.I. Joe, quadrinho do Transformers, quadrinho do He-Man. Acho que o quadrinho He-Man, acho que na verdade saiu pela DC, né? Mas enfim, começou a entrar quadrinho nessa parada para eles conseguirem fazer propaganda dos quadrinhos e associar o quadrinho diretamente com o boneco também para comprar o boneco, cara. Então, tipo assim, tu vê isso aqui, tipo, sendo cuspido tudo na tua cara, da forma como o Box Brown coloca aqui no efeito He-Man, cara, é uma parada que tu fica assim, caraca, doido, isso aqui não é possível que isso foi feito, não é possível que isso é feito até hoje, na verdade, né? A gente acaba meio que tendo isso até hoje, tipo, que eu tenho, cara, um bocado de boneco aqui atrás, cara. Eu sou vítima também disso, eu acabo sendo vítima dessa coisa de toda a nostalgia e tudo mais. Então isso é muito bem trabalhado aqui pelo Box Brown no quadrinho. É um quadrinho que, tipo, depois de tu ler, cara, tu fica pensando muito, refletindo muito sobre o que tu faz, sobre a forma de consumo que tu tem das coisas, sabe? É um quadrinho muito legal e que faz pensar sobre muitas coisas, tá? Mas é isso, não vou falar muito sobre o quadrinho porque, enfim, ele é um documentário, ele não tem, tipo, uma história, mas a história é basicamente sobre tudo isso, né? Toda essa questão de marketing, de venda e de burlar leis para conseguir vender as coisas, vender boneco, vender tudo, e de como essa propaganda, o principal ponto desse quadrinho aqui é propaganda. Se eu conseguisse resumir em uma palavra, seria propaganda, e é espetacular, tá? É espetacular. Mas é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo, tá? Te vejo aí no próximo vídeo, forte abraço e tchau!